Fala galera, Walter, Pensador TK, e eu defrontei com essa reportagem ridícula da revista Veja aqui, onde diz que 95% de quem aborta não se arrepende aponta levantamento. Aí, com essa imagem ridícula aí de Protect Safe Legal Abortion, que é um embuste enorme, principalmente de onde vem, que é a Planned Parenthood, né? Para quem não sabe, sugiro que dê uma pesquisadinha sobre como essa nefasta empresa tem origens com cientistas nazistas, que praticando eugenia, se instalava em bairros negros para esterilizar os negros através de aborto. Enfim, fora o fato de que essa história de aborto seguro é um outro embuste, porque não é seguro para o organismo da mulher, não mesmo. E o engraçado é que essa pesquisa diz o quê? A nova pesquisa desbanca o típico argumento de que proibir a medida evitaria graves danos emocionais às mulheres. Eles estão pegando o menor problema, que é o dano emocional. O maior problema é o dano físico mesmo, porque você está interrompendo um processo natural e nenhum método de aborto é seguro. Aprenda de uma vez, não caia na lábia dessa história de aborto seguro que não existe. Não interessa se está usando uma clínica certificada, com um médico lá gabaritado, não interessa. O aborto nunca é 100% seguro. Aliás, nenhum procedimento médico é, mas principalmente aborto, porque interrompe um método totalmente normal, natural. E olha que eu estou falando apenas da mulher, porque não é nem um pouco seguro para a criança que morre, né? Isso não é nem um pouco engraçado. Mas enfim, vamos continuar aqui. Eu vou mostrar as incoerências dessa pesquisa, né? De acordo com um estudo publicado no periódico científico Social Science Medicine ontem, dia 12, a grande maioria das mulheres que realizam aborto não se arrependem da decisão. Liderada por cientistas da Universidade de Califórnia em São Francisco, a pesquisa acompanhou 667 mulheres de 20 estados dos Estados Unidos ao longo de 5 anos. Primeiro ponto. Desculpa. A pesquisa não pega nem metade dos estados dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem 50 estados, caso você não saiba. Isso não é uma amostra aceitável. Segundo, 667 mulheres em 21 estados. Isso dá uma média, deixa eu tentar pegar de cabeça aqui. Em torno de 30 mulheres por estado. Você acha mesmo que 30, uma média de 30 mulheres por estado representa uma boa estatística de mulheres grávidas por estado, considerando que os estados americanos, a maioria deles são grandes, a maioria deles tem um tamanho pelo menos é, de, de uma Bahia da vida, ou quase isso, porque não é como do Brasil, que tem uns bem pequenininhos e outros maiores. Então repare que já começa mal aí a questão estatística, tá? Porque, por exemplo, eu me questiono se os Texas, que é um estado conhecido muito pró-vida, se não me engano, esteve nessa pesquisa, né? Porque eu acho que os resultados não seriam muito agradáveis se vocês tivessem ido no Texas. E deve ter alguns outros estados do mesmo esquema, porque todo caso você não saiba, como os Estados Unidos são a verdadeira federação, os estados são muito diferentes entre si, tá? Existem estados que apoiam o aborto, tem estados que são esquerdistas, tem estados que são totalmente pró-família, conservadores. Por que você acha que Trump ganhou? Mas enfim, vou continuar e eu vou continuar falando aqui as coisas. Como resultado, o trabalho revelou que 95% das participantes do estudo acreditam, olha, veja bem, acreditam ter tomado a decisão correta quando escolheram abortar. Veja bem, elas acreditarem que tomaram a decisão correta não significa que elas não têm culpa, certo? Não quer dizer isso. E ainda tem outros fatores que eu vou expor mais à frente. Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores perguntavam às mulheres se elas sentiam tristeza, culpa, alívio, arrependimento, raiva ou felicidade em relação à escolha. A opção mais popular foi o alívio, o que de novo não significa que não há outros sentimentos como culpa e tristeza no meio. Eles só disseram que alívio foi o que foi preponderante. Aí, segundo o estudo, imediatamente depois do aborto é comum que a mulher sinta alguma mistura de emoções, como culpa e alívio simultâneos. Olha só, tá vendo? Culpa e alívio é comum, ou seja, tem muitas que se sentem culpadas sim. Aí, contudo, após os primeiros 2 anos, ela passa a relatar sentimentos estáveis, além de aumentos, a certeza de que fez o que era melhor. Vocês entenderam a manipulação grotesca dessa pesquisa? Quando você faz uma pesquisa, você não manipula os dados e você não interfere no resultado, mas percebe-se claramente que há uma interferência interna ou externa aqui. Por quê? Porque elas não, inicialmente sentiam culpa sim. Depois de 2 anos elas não sentiram mais, aparentemente. Por quê?
Porque com certeza elas foram trabalhadas para aceitar isso como correto, como normal. Possivelmente ver um monte de psicólogo militante, que não é nem psicólogo de verdade, falando um monte de bobagem, fazendo elas acreditarem que era para fazer isso mesmo, que não tinha, ou que a criança não, sei lá, um monte de desculpa abortista, que elas são pedaços de células, ou então era o corpo dela, ou então era a coisa certa a se fazer, enfim, um monte de desculpa. Aí com o tempo, com terapia de 2 anos, é claro que ela vai passar a não sentir mais culpa. Perceberam? Não é que naturalmente as mulheres fazem um aborto e não, tranquilo, elas pensam assim, realmente, nada demais, é só mais um, tá de boa. Não, não. O correto seria dizer, após 2 anos depois a maioria enfrentando culpa, as mulheres passaram a ter alívio. Ou seja, é uma lorota sem tamanho, elas não é 95% que se sentem aliviadas, não. Não é. Mas vamos continuar. A autora principal do artigo é a bióloga Corinne Roca. A pesquisa desbanca um dos principais argumentos que é o contrário ao aborto. Segundo ela, é comum que digam que a proibição do aborto protegeria as mulheres do dano emocional que elas sofreriam ao abortar. No entanto, de acordo com o trabalho, não há prova disso, muito pelo contrário, aliás. Em 2015, inclusive, Roca havia liderado outra pesquisa com o mesmo número de participantes e acompanhamento mantido por 3 anos. O resultado obtido foi o mesmo. Ou seja, é o mesmo padrão. Ela acabou de confessar que é o mesmo padrão. Passa 2 anos, a mulher lá é acompanhada, é colocado um monte de firula na cabeça dela, ela é aliviada lá e ela fica bem numa boa. Não quer dizer que o aborto não deu culpa nela, não quer dizer que foi uma coisa boa para ela, e além disso, mesmo que isso fosse verdade, isso não leva em conta o quadro físico da própria mulher. Porque não tenha dúvidas, o aborto é danoso ao corpo da mulher. Se até uma menstruação causa dor, e a menstruação natural, porque a menstruação ocorre justamente quando não há uma fecundação, imagine interromper um processo natural onde o corpo estava, em todos os sentidos, acostumado a receber o bebê. O corpo não esperava a gravidez ser interrompida. E os procedimentos são forçosos, são procedimentos muito tóxicos para o corpo da mulher. E, claro, o bebê, né? Porque o pessoal sempre esquece do mais importante da história, que não é a mulher, é o bebê. O bebê é o principal agente, o mais indefeso, e ele morre covardemente no aborto, que aborto é assassinado, não interessa se a mulher foi estuprada, se há risco de vida, que são minoritariamente os casos, a maioria suprema é mulher irresponsável mesmo, que ou é convencida ou se convence de que é para abortar mesmo e acabou-se. Então eu tenho uma posição muito firme em relação a isso. Já no passado pensei que estupro e risco de morte eram situações aceitáveis, mas nem isso é, porque não é culpa do bebê. O bebê está sendo gerado, ele é um ser humano, não há argumento nenhum que se sustente, que mostre que o bebê é outra coisa que não seja um ser humano em desenvolvimento, certo? Inclusive eu fiz no passado uns vídeos fazendo algumas refutações sobre esses principais desculpas em forma de argumentos que o pessoal utiliza, abortista utiliza para justificar aborto. Então é isso, não acredite nessa. Essa pesquisa é enganosa. Há culpa sim. Esse 95% é só depois de 2 anos das mulheres sendo trabalhadas, sendo doutrinadas, da sofrendo lavagem cerebral, para acreditarem que está tudo bem. Então é curto, compartilhe, se inscreve no canal e a verdade é uma só. Valeu!